Você entrou pro mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 16 de novembro de 2021, uma terça-feira, e vamos aí atualizar rapidamente aqui hoje a situação do Bitcoin e de algumas moedas aí que eu citei nos últimos dias, tá? E pessoal, eu não vou hoje falar sobre todas as moedas pedidas, até porque, como eu sempre digo, a análise de altcoins ela depende principalmente do movimento do Bitcoin, tá? Então, o que o Bitcoin vai fazer nos próximos dias aí vai ser decisivo. A gente não sabe exatamente o que ele pode fazer. Se ele fizer algum movimento de queda, provavelmente a maioria das altcoins aí que eu fizer a análise, elas vão ter movimentos invalidados, tá? Se ele fizer algum movimento de alta ou de lateralização, provavelmente também vai alterar o custo dessas altcoins. Então vamos falar aí hoje basicamente sobre o Bitcoin e algumas moedas, beleza? Então vamos lá. Uma das coisas que eu mais curto aqui na Bitpreço é a regulagem de taxa para poder sacar o Bitcoin na sua rede original. Para isso eu venho aqui, ó, enviar e receber criptomoedas, deixo o BTC na rede original e aí eu escolho taxa rápida, taxa média ou taxa lenta. Bitcoin é na Bitpreço! Bem pessoal, primeiramente eu peço, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer receber as notificações dos vídeos que eu posto por aqui diariamente, ative o sininho. E se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo, que assim você me dá uma força enorme, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, vamos falar aí do Bitcoin. O que que tá acontecendo aqui? O Bitcoin hoje, pessoal, tá caindo, ele chegou a cair aí em torno de mais de 7% hoje, tá? Já é uma queda que começa a chamar a atenção quando a gente fala de Bitcoin, né? Mas e aí? Bem pessoal, eu estou começando a ficar preocupado com essa queda, tá? Por quê? Porque, primeiramente, a gente vê aqui que o volume de negociação ele está começando a crescer, tá? Ainda não é maior do que da primeira pernada, lá no dia 10 de novembro, tá? A gente vê ainda que o volume ele tá menor, né? Aqui no 4 horas a gente vê que o volume da queda ele ainda tá menor, tá? A gente está fazendo topos e fundos mais baixos, mas com o volume de negociação diminuindo. Porém, pessoal, já está começando a crescer demais esse volume, a gente está tendo muito volume de negociação. E eu estou um pouco preocupado, tá? Aquela bandeira de alta, pessoal, que o Bitcoin rompeu por volta do dia 29 de outubro, a gente ainda continua considerando ela, tá? A gente só vai ter ela, vamos dizer assim, invalidada completamente se o Bitcoin ele perder a mínima ali, tá? No caso aí seria essa região dos 60 mil dólares, pessoal. É uma região chave aí para o Bitcoin, tá? Ele não pode passar abaixo aqui, ele não pode fechar um candle do diário abaixo aqui dos 60 mil dólares, porque a gente vê que é uma região aí que já foi suporte por muito tempo, né? Então se a gente perde ela, aí meus amigos, perdendo a região dos 60 mil dólares, aí a gente poderia ver o Bitcoin corrigindo bem mais, tá? Então pessoal, basicamente eu vejo aqui dois cenários, duas hipóteses. Eu vejo aqui o primeiro cenário, que ainda é o mais provável, pelo menos no momento, tá? Que é o do Bitcoin segurar nessa região e iniciar um movimento de alta a partir daqui, tá? Isso aí seria um cenário. E o outro cenário, pessoal, seria dele perder esse suporte dos 60 mil dólares e começar a descer. E aí, nesse caso, a gente procuraria aí fundos para tentar comprar, tá? Ou pontos aí onde ele poderia se segurar, né? E aí, nesse caso, pessoal, eu vejo aquela linha de tendência de alta que vem lá do Corona Day, tá? Se a gente pegar aqui, a gente vê essa linha de tendência de alta que vem lá do Corona Day, desde aquela época, e poderia ser um ponto aí de suporte, tá? Ainda mais, pessoal, que essa linha de tendência de alta aí que vem lá do Corona Day, ela coincide aí com níveis importantes da retração de Fibonacci, tá? Que seria aí, no caso, principalmente 50% da retração de Fibonacci. Então, pessoal, caso o Bitcoin ele faça esse cenário, né, que é o que a gente não quer e não gostaria de ver nesse momento, de romper para baixo a região dos 60 mil dólares, a gente teria uma resistência importante na região ali dos 56, tá? Que é 38% da retração de Fibonacci, seria um ponto aí bom para começar a arriscar a compra. E a região dos 52 mil dólares, pessoal, seria um limite, tá? É um encontro aí da LTA, né? E do nível de 50% da retração de Fibonacci, tá? Então, seria uma região aí candidata forte a estar segurando os preços, tá? Caso acontecesse esse cenário aí dele perder os 60 mil dólares, beleza?
E, pessoal, também seria importante que ele segurasse nas 50% e voltasse a subir, porque até se ele retrai ou 38%, tá? Ou 50%, ainda dá para considerar que a tendência de alta está forte. Agora, se ele retrai até 61%, que é ali a região dos 49 mil, que também poderia ser um suporte, aí, meus caros, a gente já poderia dizer que ele perdeu força e que provavelmente ele não conseguiria fazer um movimento tão forte mais, tá? Então, segue atenção nisso, pessoal. Infelizmente, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Ah, Tainan, eu quero saber se vai subir ou se vai cair. Infelizmente, pessoal, não tem como saber, tá? A gente sabe que a tendência é de alta e na tendência de alta a gente busca fundos para estar comprando até que essa tendência seja revertida. A gente ainda não reverteu a tendência, não tem sinais de que vamos reverter a tendência. E a expectativa é de alta. E aí a gente tem que trabalhar com cenários, né? O cenário dele segurar aqui no 60 e começar a subir, ou ele voltar aqui na região de suporte para pegar impulso para tentar subir, tá? O nível que ele não poderia perder de forma alguma seria a região dos 49. Se ele viesse aqui e perdesse a região dos 49, que é 61% da retração de Fibonacci, aí, meus amigos, acabou, tá? E dificilmente o Bitcoin ele voltaria a uma tendência de alta tão cedo, beleza? Então, a gente tem esses cenários aí, tá? Por isso eu digo, pessoal, a gente tem que trabalhar com gerenciamento de risco, porque no mercado a gente não sabe o que vai acontecer, beleza? Bem, pessoal, tem que atualizar a situação de algumas moedas aí que eu andei citando nos últimos dias, né? Vou começar aqui pela SMR, tá? A SMR tava fazendo uma cunha descendente, tava rompendo para cima, tava lindo. Só faltava a SMR romper a região ali dos 8 dólares, 93 centavos, para estar aí dando uma oportunidade excelente lá na região dos 14 dólares, mas o que aconteceu? O Bitcoin caiu e puxou ela. É o que eu sempre digo, pessoal. Análises de altcoins, elas são condicionadas às análises do Bitcoin, tá? Os movimentos das altcoins dependem do Bitcoin e se o Bitcoin cai, a maioria das altcoins podem estar lindas aí, com tudo indicando que elas vão subir, que elas vão cair junto com o Bitcoin, tá? E vão cair mais até do que o Bitcoin. Então, infelizmente, a SMR aí, ela, para mim, a operação dela já está encerrada, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é STEP, tá? STEP Finance é uma moeda extremamente volátil. Tudo que o Bitcoin faz, ela faz com muito mais intensidade, tá? E no gráfico da STEP Finance aqui, a gente vê que ela começou a romper aquele triângulo para cima e faltava ela romper aquela região ali dos 1,29, 1,30 de dólar para confirmar o pullback, mas o Bitcoin caiu e puxou ela também, tá? Então, para STEP Finance, a gente segue aí aguardando ela dar algum sinal. Por enquanto, ela está aí naquela região de suporte ali dos 70, 76 centavos de dólar, beleza? É uma região aí que ela está acumulando desde agosto, então é uma região aí que, por enquanto, a gente sabe que serve de suporte. Tem que comentar também, pessoal, sobre a SNX, tá? A SNX, infelizmente, ela fez aquela cunha, ela estava com tudo ali para ir na região dos 13 dólares, mas, infelizmente, ela também acompanhou a queda do Bitcoin e foi para baixo, beleza? Perdeu a formação e, por enquanto, a gente não vê aí nenhum sinal muito claro de que a SNX vai a voltar, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Teta. A Teta, apesar dos pesares, apesar de tudo que andou acontecendo aí no mercado, apesar da queda do Bitcoin, a Teta ela não perdeu o triângulo, tá? Ela ainda não rompeu, é lógico, a gente precisa que ela confirme o rompimento aqui da cabeça do pivô dos triângulos, lá na região dos 8 dólares e 60 centavos. Ela ainda não fez, tá? E por enquanto a gente aguarda aí a Teta dar algum sinal. Ela precisa romper esse triângulo para algum lado, para cima ou para baixo, para a gente saber para onde ela vai, tá? Nesse contexto, pessoal, que ela está de alta, a maior probabilidade é para cima, mas a gente sabe que tudo depende também do que o Bitcoin vai fazer. Se o Bitcoin começar a desabar, provavelmente a Teta desaba, tá? Então a Teta a gente está aguardando ela romper aqui para a gente saber se ela vai para cima ou se ela vai para baixo, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, pessoal. A Matic que voltou aí naquela região em que a gente chegou hoje aí na região que eu comprei aquela vez, né? E sim, eu ainda seguro a Matic, tá? O alvo para mim dela está ali na região dos 3 dólares e 80 centavos. E, pessoal, penso que no caso da Matic, o que acontece? A gente precisa que o Bitcoin fique favorável, né, pessoal? Se a Matic tá dando um triângulo, rompendo o triângulo, tá fazendo tudo aí dizendo que vai ali nos 3,80, mas o Bitcoin cai, é difícil, tá? Então a gente precisa aí ver quais vão ser os próximos capítulos pro Bitcoin. A Matic por si só, ela segue aí na mesma perspectiva, tá? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a SLP, pessoal.
SLP segue aí naquela região de suporte onde ela estava aí acumulando, né? E a perspectiva minha para ela ainda é a mesma, tá? Em caso de uma out-season, eu acredito que a SLP ela pode voltar aqui para cima, tá? Agora, a questão é, vamos ter uma out-season ou o Bitcoin vai começar a cair, vai destruir o mercado, né? Isso que a gente não sabe. E no caso aí de o Bitcoin começar a cair muito forte, tá? Provavelmente a SLP ela ficaria ruim, tá? Ele poderia inclusive perder esse fundo aqui. Então, tem esse detalhe, tá? Investir em altcoin é sempre mais arriscado, porque você tem um risco da própria altcoin e o risco do Bitcoin ainda embutido ali nos movimentos daquela altcoin, beleza? A Solana, pessoal, eu tinha falado dela nos últimos dias, tá? Ela começou a romper aquela cunha para cima, mas infelizmente o Bitcoin ele veio abaixo e fez ela voltar ali para aquela formação, tá? Então, por enquanto, a gente aguarda aí a Solana fazer algo aí mais claro, porque no momento ela perdeu ali a força, tá? Ela tava até rompendo a cabeça do pivô, mas o Bitcoin foi lá e caiu. Hoje tá caindo mais de 5%, mais de 7%. A Solana não resistiu. Altcoins geralmente não resistem, tá? A Gala, pessoal, tem que falar da Gala aqui também, tá? A Gala, apesar dos pesares, a Gala ontem ela subiu em torno de 34%. Hoje ela tá caindo 5%, mas ela chegou aí na região dos 14 centavos, pessoal. Lembrando que para Gala a gente tem uma cunha descendente rompida para cima, cujo alvo se encontra na região dos 18 centavos, beleza? Então para Gala a gente aguarda isso, mas eu acho que o cenário para Gala ele começa a ficar muito arriscado à medida em que o Bitcoin ele tem dificuldade aí de continuar subindo, tá? Nesse cenário aí, pessoal, eu acho que a Gala começa a ficar muito arriscada, tá? Com o Bitcoin caindo. Porém, pessoal, eu penso que a Gala, em caso de uma out-season, ela é uma aposta interessante, porque hoje ela está na posição 236 do mercado, pelo menos a última vez que eu olhei hoje de madrugada. E se ela conseguir aí estar subindo para a posição 100, ela custaria, considerando a quantidade de moedas circulantes hoje, tá? Ela custaria em torno de $1,57, tá? Então, é uma moeda aí que poderia subir muito em caso de uma out-season, tá? É uma moeda aí que teria potencial. Se ela nem precisaria virar uma das top 20 do mercado. Se ela entrasse ali para o top 100, ela já teria uma explosão muito grande de preço. Então, para mim, é uma moeda aí interessante. Muitos analistas fundamentalistas falam bem dela, falam que é um projeto interessante. Então, para mim, é uma moeda que eu ficaria de olho para uma out-season ainda, beleza? É lógico que a gente tem o risco do Bitcoin, vamos torcer aí para o Bitcoin não perder os $60 mil, porque se perder, aí, meus amigos, infelizmente a gente vai ter uma mudança drástica de cenário, tá? Os $60 mil ainda não seria o pior, né? Se ele perdesse os 60 mil e segurasse até pelo menos ali nos 52, ainda daria para a gente voltar e ter uma tendência de alta saudável. Agora, se ele começar a baixar muito, ali passar ali para baixo dos 49, aí começa a ficar complicado, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, bons negócios e bom descanso. Até mais, tchau. E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.